Bom dia a todos, muito obrigado por estarem aqui. Vamos correr como uns enlouquecidos, porque a gente tem tão pouco tempo para falar de uma coisa tão importante que é família. Então nós vamos tentar correr um pouquinho, mostrar o que pode ser mostrado nos slides. Não vai dar para ver tão bem, porque nós estamos filmando, mas nós vamos ter depois em qualidade melhor nos DVDs. Vamos lá, vou falar um pouquinho para vocês sobre os compromissos morais da convivência em família, à luz do entendimento espírita. Leon Denis, um dos grandes filósofos, se não o maior filósofo, que nós temos que trazer o que pudermos de mais valioso de suas palavras para a nossa vida, do contexto da nossa existência, nos diz sobre família, que não há talvez oportunidade mais valiosa que a convivência em família para que a lei dos destinos se desenvolva. O grande filósofo nos dizia isso. Que lei é essa? O que nos fala essa lei dos destinos? Diz ele: antes de novamente entrarmos em contato com a matéria e começar nova carreira, o espírito tem de escolher o meio onde vai renascer para a vida terrestre. Mas essa escolha é limitada, circunscrita, determinada por causas múltiplas. Que causas são essas? Segue ele. Os antecedentes do ser, suas dívidas morais, suas afeições, seus méritos e deméritos, o papel que está apto a desempenhar, todos esses elementos intervêm na orientação da vida em preparo. Daí a preferência por uma raça, uma nação ou uma família. Segue Leon Denis dizendo: as almas terrestres que havemos amado atraem-nos, os laços do passado reatam-se em filiações, alianças, amizades novas. Os próprios lugares exercem sobre nós a sua misteriosa sedução. E é raro que o destino não nos conduza, muitas vezes, às regiões onde vivemos, amamos e sofremos. Por fim, os ódios são forças também que nos aproximam dos nossos inimigos, de outrora, para pagarmos com melhores relações, inimizades antigas. Assim tornamos a encontrar em nosso caminho a maior parte daqueles que construíram nossa alegria ou nosso tormento. Já nos diz Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, que aconselho a todos lerem, se aprofundarem, relerem. Ele fala sobre família e ele coloca esse reencontro à luz de outro entendimento filosófico, vem ao acaso. A luz da doutrina espírita não vem ao acaso, senão após um planejamento espiritual minucioso, individual e coletivo, que nos coloca novamente, geralmente, na mesma família, em papéis, nem sempre os mesmos, mas nos reencontramos para missões importantíssimas, resgates importantíssimos dentro dessa evolução. Como diz aqui, a família mudou. A família vem passando por transformações sociais, culturais, políticas, né? Na sociedade, os modelos clássicos, pai, mãe, filhos. Eu vim de um modelo clássico. Pai, mãe, 2 filhos. Muitos de vocês, os mais idosos, de modelos mais clássicos. Pai, mãe, 1 dúzia de filhos. 7, 8 filhos. Muitos filhos. Na década de 50, 60, 70, essa era a tradição. Hoje é 1 filho. 1 filho e meio. Claro, não dá para a gente partir a metade, mas dentro das estatísticas é assim. Mas vem mudando. Essas construções familiares vêm mudando. Há uma diversidade de família. Nós temos diversas formas de constituir família. Se olharmos nesse desenho clássico e todas as outras formas, gente, né? Elas vêm sendo constituídas de filhos que não descendem do mesmo pai ou da mesma mãe, que são de meio-irmãos, que nem mesmo são parentes. Há famílias em que falta uma geração, onde, por exemplo, temos a avó e os netos. Falta a mãe ou falta o pai. Em outras encontramos 3, 4 gerações. É muito comum esta formação, ainda clássica, ainda tradicional. Mas nós estamos também vivenciando a diversidade da formação de famílias, as famílias homoafetivas,
estruturadas apenas em figuras maternas ou somente paternas, e dependendo das leis de cada país, criando seus filhos adotivos. Bom, uma família, como eu disse aqui, pode até ser constituída sem que haja algum laço consanguíneo. Existem os laços do afeto. Esta é a constelação. Este é o modelo. Estamos inseridos, quer gostemos ou não, em alguns daqueles modelos que eu citei para vocês. Né? Uma família grande, enorme, ou uma menorzinha, que tem um gatinho, um cachorrinho, mas que está o vovô, a vovó, o pai, a mãe, um filhinho, ou uma família imensa. O grande desafio que se impõe, aqui eu brinco, o simbolista, em logrador, o número CEP responde pelo nome de convivência. Nos colocamos em família, fazendo diferentes composições desta família, para partilharmos o amor, para aprendermos novamente a conviver. Dentro desse planejamento que o mundo maior traça, tanto no âmbito individual quanto coletivo, e por ele vamos entender a família de todos nós, que é a Terra, o nosso planeta, que nos coloca como hóspedes temporários, a necessidade da convivência como um dos mais importantes desafios evolutivos do espírito imortal. Nós não sabemos quais são, raros sabem, os desafios evolutivos que temos a passar nessa encarnação. Certamente, para quase todos, a família é um dos mais importantes e necessários desafios evolutivos. Em qualquer um desses modelos de família que eu mostrei para vocês, as relações vão se constituir em harmonia, em acolhida, ou ao longo de inúmeras contendas e rejeições. Nós somos testemunhas. Cada um deve estar pensando na sua família nuclear, nas famílias que constituíram a partir da nuclear. Foi contenda, foram contendas, foram desavenças, foi harmônico, fui acolhido, fui amado, compartilhei, troquei afetos adequados, ou não. Hoje eu sou consequência desses desajustes, dessa falta de amor da infância, ou não. Então, não há dúvida que esta família que nos acolhe hoje, que vai nos acolher nas próximas, porque vamos formando, nós vamos enfrentar diversas necessidades evolutivas. Segundo Divaldo Franco, o grupo familiar é santuário de renovação coletiva. Não sou eu que renovo, gente, todos. Eu costumo sempre dizer, às vezes a família vai se formando, vai ampliando e entra a nora. Aí a nora é a responsável pelos desajustes. É o genro, é o cunhado. Não. Todos estão nesse grupo familiar, não por acaso, para a renovação coletiva, para reconciliar-se, aprenderem a servir, ampliar a capacidade de amar, num processo de libertação conjunto. Uns mais necessitados que outros, uns estão mais comprometidos que outros. Somos chamados, mais uma vez, para os devidos reajustes, para as intransferíveis reparações, pois se estamos de volta à matéria densa, ao lado desse filho, com essa sogra, essa neta, esse enteado, uma vaidosa, esses pais, irmãos, cônjuges ou companheiros, constituindo ainda a mesma família nuclear, ou já em próximas formações, é porque temos compromissos morais com eles. Isso não tem a menor dúvida. Em família, somos chamados ao sublime ato de cuidar por intermédio desse amor primeiro. Primeiro amor se deu no lar. E nós somos convidados a cuidar. E aqui nós vamos ver de quem? Do pai, da mãe, do casal de idosos, do doente, do enfermo. Em qualquer ou destas muitas formações da família, estamos envolvidos no ato de cuidar, gente. Vamos ver alguns exemplos? Talvez sejam os de vocês. Uma mãe que teve uma queda e fraturou o fêmur, tem artrite reumatoide, teve um AVC. O vô que está velhinho e fraco. O esposo com Parkinson, ou Alzheimer. A mãe com depressão refratária recorrente. O filho com esquizofrenia ou com necessidades especiais. A constelação, o mosaico de opções é imenso dentro da família. E nós estamos sendo convidados a conviver com isso. Claro que muitas famílias não necessitam passar por nenhuma dessas situações, mas muitas vezes nós estamos inseridos nesse ato tão sublime de amar.
Essas são algumas das situações humanas que mais exigem a prática do amor-paixão, do amor-compaixão, do amor-doação, do amor solidário. É isso, gente. Não é amor que por erro eu acabei de dizer paixão. Esse é muito fugaz. Esse passa. Se desmancha, se desmorona rapidamente. Mas o amor com paixão, o amor solidário, o amor doação, esse sim. Mas como? Como praticar essa forma de amor, essa forma de doação, essa forma de compaixão, de solidariedade, ou dar conta desses compromissos com a verdade em um lar em desarmonia? Em um lar que eu não tive uma infância adequada, e que agora adulto tenho minha família, mas tenho que cuidar da minha mãe. Eu tenho que perder meu tempo, eu tenho que gastar dinheiro, eu tenho que me envolver com quem eu já desliguei um pouco esses laços tumultuados, turbulentos que tive na infância. É mais difícil. Quando a família se forma em um lar harmônico, de acolhida é mais fácil. Mas ainda a maioria das nossas famílias não se formam assim. Então, como dar conta em um lar em que reencarnam espíritos com elevados débitos uns para com os outros? Como amparar ou cuidar de alguém com dedicação e sentimentos elevados, com carinho, com amor, com desprendimento, com compaixão e caridade? Como? Não tem como, ao meu ver, senão a gente transmutar. Transmutar sentimentos negativos, ruins, em virtudes cristãs. Se o que me dificulta a relação com meus familiares tem a ver com desajustes pretéritos passados de vidas anteriores, eu terei que entender isso, me esforçar e perdoar. Se a origem está nessa existência, nessa prática do compartilhamento do amor, eu também não tenho outra saída, senão trocar os sentimentos ruins por virtudes cristãs. E para isso nós precisamos nos educar. Nós não fazemos num clique de dedos, num despertar de um dia para o outro, a transmutação daquilo que nos magoa, que nos feriu, que dificulta o meu relacionamento adequado, carinhoso, afetivo com os meus. Seja quem for o nível de grau de familiaridade. Então, a educação como agente capaz de realizar as mudanças necessárias, é o agente, possibilitando a transformação do estado de animalidade para o de humanidade. Ou seja, dos instintos para os sentimentos e das exigências dos valores materiais para os valores espirituais. É isso que nós estamos buscando nesse nosso processo de aprendizado, através da opção que temos hoje. Nós somos espíritas por opção, por nos assemelharmos, nos entendermos melhor a vida, a luz e a ótica dessa doutrina. Nós optamos por essa. Mas qualquer um de nós se transforma, qualquer um de nós partilha sentimentos bons, transmuta, seguindo qualquer credo, gente. Hoje é um dia de feriado cristão. Hoje está cheio de pessoas em outros templos rezando, reverenciando a Deus na sua forma, no seu ritual. Muitos estão transmutando esses sentimentos ruins, se melhorando. Não é só do Espiritismo. Mas o Espiritismo é a nossa escolha. E nós temos uma responsabilidade muito maior com os compromissos que são colocados a nós, porque hoje estamos sabedores deles. Nós estamos buscando saber, nós não estamos fugindo, como fugíamos em vidas anteriores, e como não tinha informações. Hoje elas chegam mais claras, elas chegam até no WhatsApp. Qualquer forma de veículo de comunicação, elas nos chegam. Então nós temos muito mais recursos para nos educarmos espiritualmente e melhorarmos como seres humanos. O objetivo dessa educação é chegar ao caminho das virtudes, desenvolvendo essa função psíquica que todos temos, que são ferramentas essenciais que o ser humano tem a seu dispor para auxiliá-lo na reforma íntima. Objetivo final de todos nós e intransferível. Mas todos temos o livre-arbítrio, temos a liberdade de dizer, não, nessa vida eu não quero resolver isso. Fica para depois, vamos ver se na outra eu consigo. Mas nós temos aqui a grande oportunidade, porque nós temos dentro do nosso psiquismo ferramentas suficientes para nos darmos força, enfrentamento das dificuldades da convivência das mais diversas formas no lar. Sejam elas na forma de doença,
Geralmente, a maior parte das vezes, as nossas necessidades evolutivas vêm através das enfermidades. Do enfrentamento das doenças, das contendas com familiares e o ato de cuidar. Eu, como sendo geriatra, vejo isso com inúmera frequência, a necessidade de filhos cuidarem, cônjuge, daquele que está precisando neste momento. E essa via não é de mão dupla, lamentavelmente, na maior parte das vezes. Os filhos são cuidados com amor, suponho, na hora de retribuir este cuidado ao seu pai, eles têm muita dificuldade, mais do que imagino. Bom, nós estamos aqui, né, para aprender nessa escola, a gente não voltou de novo, de graça, nós estamos para aprender. Dessas virtudes que eu falo para vocês, que nós precisamos transmutar, eu falo do perdão. Há inúmeras virtudes, gente, muitas, mas o perdão para mim é essencial. O que diz essa lei do perdão? A lei do perdão diz que o perdão veio justamente para dizer ao ser humano que ele deve desinibir a sua alma de quaisquer resquícios de remorso ou de ressentimentos. Ele estabelece um dos pontos importantes da felicidade humana, o perdão para si e para os outros. Tenha certeza que o perdão é o fim de uma batalha consigo mesmo, com os familiares e com os amigos. Esse talvez seja o mais difícil exercício nesta vida. O perdão. E a família nos reúne, põe nesse encontro muitos dos ingredientes necessários para a gente exercitar essa virtude. Quanto mais em uma família desarmônica, com dificuldades de relacionamentos entre as pessoas. Mas nós precisamos buscar isso, usar as ferramentas, utilizar a doutrina espírita no seu tripé, principalmente filosófico e espiritual, e entender que nós precisamos vencer essa batalha. E somos nós os grandes premiados com a vitória, quando conseguimos realmente perdoar. Tanto auto-perdão como o perdão em família são conquistas intransferíveis e fundamentais para o exercício do amor nessa escola das almas, que é o lar, que nos acolhe e onde edificaremos essa família. Precisamos começar por nós, gente, a nos aceitar nossas limitações, aquilo que não somos capazes de resolver, mas a nossa tentativa de melhorarmos como pessoas e os nossos vínculos. Começa pelo nós, o auto-perdão, para irmos para o perdão, como diz aqui, fundamental nessa escola para edificar a vida. Por este amor crístico, tão nobre e sublime, virtude, triunfaremos na superação das mais diversas situações que tivermos que enfrentar, sendo elas de que natureza forem, e na concretização da programação espiritual, que trouxemos para mais essa oportunidade de vivência na matéria densa. Não foi erro, eu sempre brinco quando dou essa palestra, eu situei um bairro lá de Porto Alegre, a cegonha não passou voando pelo bairro Moinhos de Vento, que é o bairro chique, e foi te colocar lá no bairro pobre. Tu não caiu lá, por acaso, naquela família, com as limitações, com as dificuldades, por erro da cegonha. Não há isso. Existe um planejamento, existe uma programação espiritual correta, precisa e necessária para cada um de nós, e nós estamos aqui aproveitando e precisamos aproveitar essa oportunidade. Mas que nunca esqueçamos que o convite à convivência familiar e aos compromissos morais dessa convivência, então, que emergem desse encontro, é enviado a todos. Todos recebemos um e-mail, todos recebemos um sinalzinho, todos recebemos uma cartinha, todos sabemos disso, ou estamos a caminho dessa conscientização, mas nós não somos obrigados. A adesão é espontânea, porque todos temos a liberdade de escolha. Mas precisamos estar conscientes da importância disso. A família consanguínea ou dos laços de afeto deve ser considerada instituição onde Deus reúne os espíritos encarnados para a construção do amor universal, partindo do grupo nuclear, para a expansão da solidariedade, do respeito, da harmonia e da verdadeira fraternidade entre as pessoas. Não é de outra forma que nós estamos reunidos, gente. Deus nos reuniu em família, consanguínea pelos atos de afeto, para a construção do amor universal. Ponto. É isso que nós temos que tentar entender, compreender e buscar se ainda não conseguimos.
Desculpe a pressa, a correria, porque senão a gente não consegue mostrar o que pode dar tempo para outra colega. Eu quero encerrar com um poema, que também é um poema de Leon Denis, que nos faz refletir sobre os nossos compromissos em família. Quanto mais a gente entra em contato com essas informações, mais implicados estamos com aquilo que precisamos mudar nesta vida. Então vamos lá, vamos ler o poeminha. É esse o convite que o ser humano recebe da espiritualidade maior para se refazer perante as leis divinas, para que possa reconstruir a sua vida por meio de novas decisões, novas posturas, ou como provas, determinadas pela bondade divina, ou mesmo escolhidas pelo próprio Espírito. Bom, sede irmãos, ajudai-vos, sustentai-vos na vossa marcha coletiva. O vosso alvo é mais elevado que o desta vida material e transitória, pois consiste nesse futuro espiritual que deve reunir-vos todos como membros de uma só família, ao abrigo de inquietações, de necessidades e males inumeráveis. Procurai, portanto, merecê-los por vossos esforços e trabalhos. Ganhei 10 minutos ainda. Vou dar esses 10 minutos para a colega. E que reflitam, amigos. Estamos sendo convidados para a constituição desta família, que hoje, nos tempos modernos, tem outra cara. Mas o laço que as une é o amor. Ele é milenar, ele é eterno. Ele não vai mudar. E quanto mais estivermos sabedores disso, da lei de causa e efeito, das implicações dessa lei ao longo da nossa vida, e da lei biológica, que vai nos trazer de volta aqui. Porque se não existe a reencarnação como lei biológica, nós iríamos fazer o que queríamos nessa existência. Compartilharíamos o bem ou não, ajustaríamos as inimizades ou não, mas como existe a lei biológica da reencarnação, nós temos esse compromisso. Porque aquilo que não conseguimos quitar aqui, dentro das limitações de cada um, da capacidade de cada um, vai ter que ser necessário, em algum outro momento, resgatar. Somos convidados para ser irmãos nessa existência, constituindo a família nessa existência, para que lá na outra, o futuro espiritual que diz Leon Denis, vai nos reunir, gente, todos como membros de uma só família, e lá não vai ter inquietação, lá não vai ter necessidade de males inumeráveis. Lá vamos ser abrigados e amparados. Muito obrigado. Bom dia a todos. Já começo corrigindo Rose, né? Rosimeire Simões, uma coisa comprida, né? Muito bem. Nós estamos hoje com interação de sotaques. Tchê e uai. Eu não sei se Goiás tem algum sotaque diferenciado aí, alguma expressão idiomática para a gente também aprender. Existe? Sim? Muito bem. E nós estamos no coração do Brasil. Coração pulsante, acolhedor. Nós temos sentido isso desde a noite de ontem. E em Minas Gerais, nós temos também um coração que pulsa há uma década. No ano de 2004, nós iniciamos em Belo Horizonte, que é a nossa cidade, uma trajetória para a qual nós somos escolhidas, porque nós dizemos que não fiz de uma forma consciente a escolha com relação à questão das dependências, de trabalhar com elas, mas eu fui escolhida. E desde então, a gente vem caminhando na construção desse trabalho, né? Na sequência, recebendo muitas pessoas, muitos terapeutas. E hoje, nós temos uma média de 70 pessoas
que vem a cada sexta-feira com o coração também pulsante, dentro da nossa primeira intervenção, que é a terapia do abraço, que é quando nós nos acolhemos nos primeiros momentos. E também esse coraçãozinho continua pulsando através de inúmeras constelações familiares, que são aquelas famílias que são atendidas dentro do nosso trabalho. Nos encontramos numa egrégora de oração, às 23 horas, todas as noites. Então é um dos nossos pontos de sustentação da nossa troca. Faremos também um voo de superfície, uma vez que o tema também é muito amplo. Nós precisamos contextualizar esse nosso trabalho. Em verdade, nós não teríamos tempo agora para a gente falar do passo a passo de como é que ele acontece, mas isso é uma prática. Nós tivemos a dádiva há muitos anos, através de doutora Marlene, que recebeu a proposta do doutor Adolfo Bezerra de Menezes, de introduzir dentro do campo médico espírita esse paradigma que contempla o casamento entre a ciência e a religião. E desde então a gente vem construindo essa nossa trajetória dentro deste grupo das dependências, codependências e compulsões da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Então vejam bem, quem vem no primeiro dia, vai para um dos subgrupos, que nós chamamos, não sei onde acende a luzinha aqui, mas a gente pode acompanhar lá. Veio pela primeira vez, vai para o nosso grupo de boas-vindas, que é a porta de entrada do nosso trabalho. Nós temos uma equipe que acolhe quem chega, e essa pessoa... no meiozinho aqui. E essa pessoa, então, ela pode dizer o que é que está trazendo até a nós. Feito isso, lá vai ela num segundo encontro para um outro subgrupo de trabalho. Porque são 5 que funcionam ali concomitantemente, atendendo essas cerca de 70 pessoas, que é um contrato terapêutico. Quando nós lidamos com as dependências emotivo-afetivo-sexuais e as compulsões diversas, nós estamos falando da questão de limites, nós estamos falando de excessos e de abusos, e de um convite de regular o volume das coisas. Então a gente já começa no segundo encontro com esse contrato que delimita como é que o nosso trabalho ele vai acontecer. Voltou, entra num ciclo de acolhimento que se constitui de outras 8 encontros que já são interventivos. Começa ali no paradigma do espírito, que fala, obviamente, da conquista do self, do eu sou, que é a nossa parte sábia, que é como nós nos mantemos no nosso centro e no nosso lugar, que é o que efetivamente gerencia a nossa vida e o nosso bem-estar saudável. Seguimos, nós temos um grupão, porque o nosso trabalho ele é sempre aberto, as pessoas sempre podem vir, e realmente é um grupão. Bem, veio para o grupão, nós temos outros 2 subgrupos que funcionam ali concomitantemente. Esses por 1 ano, eles são grupos fechados. Então, nesses é um recorte, nós enfocamos 2 temas que são fundamentais. Um deles é o das dependências emotivo-afetivo-sexuais e as codependências. Vocês vão ver que a codependência é só um recortezinho desse trabalho mais amplo. Foi isso que a coordenação nos propôs olhar hoje. E aí, nós temos também um outro subgrupo, que a gente brinca que é a turma da mamadeira, entre aspas, que são as nossas dependências orais. Ou seja, nós temos as dependências químicas e as compulsões e os transtornos alimentares, os mais diversos. Temos um momento muito especial, que é o da evangelioterapia. Nós temos temas psicológicos que são abordados à luz do Evangelho de Jesus, semanalmente. Feito isso, nós temos um momento do passe da água fluidificada também, e só depois que as pessoas se direcionam para os nossos subgrupos.
Não podemos também colocar, mas nós temos algumas outras atividades externas, como, por exemplo, fazemos uma caminhada ecológico-terapêutica, temos trabalho assistencial também, que as pessoas participam. E vocês estão vendo alguns abraços aqui, grupo de aprofundamento. O que é isso? Nós fazemos um aprofundamento com os nossos terapeutas. Nós temos hoje uma média de 18 terapeutas, que são da área de saúde, e mais 7 a 8 coterapeutas. Vejam, alguns deles são pessoas que não são da área de saúde, mas que estão conosco desde o iniciozinho do trabalho. Eles vêm seguindo com a gente e hoje eles podem estar doando, né, para as pessoas e compartilhando aquilo que eles aprenderam. O que é dependência? A gente vai para o dicionário e Aurélio esclarece ali com muita simplicidade, né? Sujeição. A gente está subordinado a algo ou a alguém. Mas a nossa proposta é essa construção da autonomia emotivo-afetiva, que poderia ser definida pela faculdade da gente se governar e pela liberdade e a independência moral ou intelectual. Esse nomezão, dependência emotivo-afetiva. Bom que o Décio, ele economizou para a gente, porque ele falou um pouco das emoções e dos sentimentos. E nós não olhamos, por exemplo, para a emoção, como definem classicamente, como algo negativo. Ao nosso ver, não existe emoção negativa. Cada emoção, cada sentimento tem uma fala orientadora para cada um de nós. E nós precisamos aprender a prestar atenção, porque elas são impulsos evolutivos. Então nós precisamos aprender a ler o que a emoção está nos dizendo, conversar com ela e a partir daí nós direcionarmos a nossa vida. Então, veja bem, é a inabilidade temporária de todos e cada um de nós em lidar com esses impulsos evolutivos, com o que nós chamamos de afetos, que são atuações psíquicas que nos afetam. Ao nível, melhorou? Do nosso peito, ansiedade e angústia, ninguém nunca ouviu falar disso. As emoções primárias, medo, raiva, alegria, tristeza, preocupação, os diversos sentimentos, que aliás são eles que qualificam os nossos pensamentos. Então nós precisamos estar muito atentos ao nosso campo emotivo, porque, né, pensamento é força que nós estamos lançando e criando formas. Então, se eu penso tristeza, eu não vou emitir formas de alegria. Então eu preciso estar em um eterno cuidado com esse meu campo íntimo. É como se fosse um circuito integrado. E as diversas circunstâncias da vida. Então, quando é que eu me torno um dependente emotivo, afetivo, sexual? Quando eu me torno também temporariamente inábil para lidar com os impulsos evolutivos. Porque a vida, ela é pedagógica. Ela fala para a gente o tempo inteirinho, através de cada circunstância, através de cada acontecimento. Bem, e isso, quando a gente é inábil, vai gerar uma gama de padrões e repetições de comportamento e atitudes que são viciadas, emoções desarmônicas estragadas, sentimentos e muitos pensamentos desarmonizados. Todas as dependências, a codependência e as compulsões diversas são sintomas da ferida mais profunda que nós experimentamos, que é a desconexão com o Criador. E essa inabilidade evolutiva que nós experimentamos, ela é temporária. Porque na medida em que nós vamos nos inserindo na caminhada evolutiva, e que a gente aprende a fazer essas leituras e a reorientar nossa caminhada, nós estamos fazendo o caminho de autocura. Nós estamos retornando à casa do Pai, na nossa intimidade. O que é então uma codependência? O codependente é aquele que ficou incontrolável, disfuncional ou desgovernado pela convivência com o dependente químico,
e outros dependentes. Codependência é um termo que também é usado para doenças graves. Então, quando a gente tem um doente grave, por exemplo, em casa, em qualquer nível, o que ocorre? Primeiro momento, a família, que é um sistema, né, que a gente só pode olhar para o tratamento de qualquer dependência se nós olharmos para o sistema familiar, porque todo ele adoece conjuntamente, né? Então, a família envida todo e qualquer esforço, faz tudo o que é possível para que essa pessoa alcance novamente a harmonia, o que significa que também o sistema se reharmoniza. E esse termo, então, foi cunhado de uma forma muito apropriada para a questão das dependências químicas. Então, há anos atrás, quando nós começamos a atender o dependente químico, abrimos para que eles viessem, surpresa foi grande demais, porque aí veio a mãe do dependente, a irmã do dependente, a priori químico, depois as dependências mais diversas, porque, na verdade, né, no cerne de todas elas, nós temos a emotivo, afetivo, sexual. As outras são consequências, são sintomas, são meras repercussões. Então, na medida em que nós nos reorientamos para a nossa natureza, que é divina, fazendo mais e mais o caminho de retorno à casa do Pai, nós aprendemos a lidar com esses sintomas, com esses reflexos. Bem, não vou entrar em estar... Isso foi um presente que a espiritualidade nos trouxe de forma intuitiva e que, na realidade, ele sustenta todo o nosso trabalho. Dentro dele, nós conseguimos ter uma compreensão de síntese, até mesmo do processo evolutivo da criatura. No centro dele, ali, vê se eu acerto aqui, não é? Veja bem, Deus, nosso companheiro Tchê, entre aspas, ali, falou muito da vivência do amor. O amor, ele é o ápice dos sentimentos, não é? É o que mais identifica Deus. E, na realidade, à medida em que a gente sublima os sentimentos, nós nos aproximamos mais e mais da vibração do amor divino. Então, ele é o ápice dos sentimentos. Na medida em que a gente vai sublimando os nossos pensamentos, mais e mais, porque se a gente vai vibrando mais e mais de forma pura as irradiações do amor, nós nos aproximamos da ideia divina. E é aí que nós nos tornamos co-criadores junto com o Pai. Agora, vejam bem, olha esse eixo. Deus nos deu prazer, contentamento e satisfação. No bojo de qualquer busca do que acaba de uma forma ou de outra dependente, está, a busca do prazer. Passei sem ver, tá? Está a busca do prazer. Nós temos 3 tipos diferenciados de prazer. O prazer essencial, que é esse nívelzinho aqui, né, branco. Vejam bem, são os prazeres da alma, eles independem de qualquer outro. Os prazeres saudáveis, que estão vinculados, estou me atrapalhando com o aparelhinho aqui. Os prazeres saudáveis, e são no eixo verde, que são os prazeres vinculados à vida como um todo. E o prazer abusivo. Quanto mais nós nos aproximamos desse eixo do prazer essencial, mais nós nos aproximamos da saúde, mais nós nos aproximamos de Deus e estamos fazendo o caminho de retorno à casa do Pai. Mas nós precisamos estabelecer uma relação saudável também com a vida. As coisas da vida, elas também nos nutrem. E quanto mais nós voltamos aqui para a periferia, mais estamos dentro dos abusos, dos excessos. Agora, gostaria que vocês observassem uma pequena coisa. Veja bem, cada prazer essencial, ele tem um correspondente aqui, ó. Se eu vivo o amor universal, é o prazer essencial. É o prazer do espírito, não é?
Eu venho para cá, se eu vivo isso saudavelmente ao nível dos meus relacionamentos, eu vivo o desapego afetivo. Mas se eu venho para a disfunção, eu entro no apego afetivo. Olha a codependência aqui, olha o amor. Amor exigente, que é o amor com limites. Isso é saudável. Ou então eu vou para a codependência, que é o abuso ao nível dos meus relacionamentos. Então, na verdade, a gente poderia ficar a manhã inteira aqui falando da nossa mandala, mas a gente está trazendo-a muito mais como uma ilustração, né? E fortalecendo a questão da saúde e da doença, que a saúde é quanto mais a gente se aparta para essa periferia e nos mergulhamos no excesso, no abuso de toda a ordem. E a saúde é quando a gente volta ao cerne. Muito bem. Olha o prazer do codependência. O outro, ele é a fonte de satisfação do codependente. Ele busca gratificação, aprovação e contentamento. E faz tudo por ele. Saudavelmente, nós precisamos cuidar uns dos outros, mas o codependente, ele não faz isso, não. O outro, ele passa a ser o foco da vida do codependente. Ele vira o super-herói, ele vira o salvador. E quem são essas pessoas das quais ele é o codependente? Os que têm doenças graves, orgânicas ou psíquicas, transtornos espirituais. Às vezes é aquele adulto que você tem dentro de casa que é extremamente imaturo, infantilizado, e que você passa a cuidar como se ele fosse uma criança. E ainda os dependentes, os mais diversos. Olha lá, como que ele estabelece esses relacionamentos? Através do amor de necessidade. Isso é muito bonito, muito romântico, né? Eu preciso de você. Alguém conhece? Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Olha lá, a mímica que ela fez. Não é? Isso está intrincado na nossa cultura. Eu não sou nada sem você. Aí o que eu faço? Eu estabeleço um vínculo simbiótico. Ao invés de eu ter uma base importada, uma autossustentação, de fazer essa luta profunda de voltar para o meu próprio centro e aqui me manter, e ter qualidade para eu trocar no relacionamento com você. Não sei se eu estou te comprometendo, Marcos. Porque quanto mais eu trabalho a minha individualidade, e o Marcos trabalha a individualidade dele, nós crescemos. E quanto mais nós crescemos, mais qualidade nós temos para partilhar nas nossas relações. E aí, empobrece as relações também com a vida. Porque a pessoa, ela tem uma baixa qualidade de vida. Ela se desconecta dos outros prazeres e do prazer saudável. Olha que lindo. Quisemos trazer algumas famílias ali, ó, diferenciadas, como ele colocou. Olha a família da Angelina e o Brad, aquela coisinha maravilhosa ali, né, fazendo oração. A família colorida de cá, a oração de cá também. Alguns sinais, então, dessa codependência. A alteração é global, é sistêmica. Por quê? A alma familiar, ela não aceita exclusão. Ele trouxe isso muito bem nas figuras, né, que ele deixou aqui para a gente. Está com Alzheimer, é o carinho profundo. É um dependente químico, é parte da família. É alguém que foi abortado, é parte da família. É alguém que nasceu morto, entre aspas, é o natimorto, é parte da família. E nós temos, na prática, vivenciado isso o tempo todo. Quando alguém dentro do sistema familiar é excluído, isso gera desarmonia, isso gera disfunção. Nos últimos minutinhos, a gente vai fazer uma pequena vivência que vocês vão sentir um pouco disso, que eu estou dizendo agora. Então, o foco das vidas das pessoas passa a ser o familiar afetado. O codependente deixa de se cuidar. Ele não come direito, ele não se higieniza direito, ele negligencia a própria saúde, ele fica isolado, né?
ao nível social. Olha o estresse, isso em um tempo inteiro, que pode também acarretar tanto doenças ao nível orgânico, quanto transtornos psicológicos e psiquiátricos diversos. Sugiro a leitura desse livro, Amor Exigente, da Phyllis e David York e Ted Wachtel. É um casal, pai de uma filha dependente química, que eles revolucionam. Tem gente que conhece, que já viu a cabecinha aí, né? Tem, é verdade. Então, o grande desafio é o amor exigente, que poderia se traduzir por amor com limites bem demarcados e saudáveis. Mas para você fazer isso, você tem que trabalhar em você. O que ele colocou claramente. Primeiro você se autoeduca e depois você exemplifica. Olha o círculo vicioso, isso é uma constante. Tentativas de salvar, sensação de fracasso. Especialmente o dependente químico. Quem sabe como agir e o que fazer é o profissional especializado. Então, muitas famílias se isolam a priori por vergonha e ficam ilhadas ali no problema. Impotência, culpa. Inclusive, depois, eu queria deixar uma referência. A gente está lançando um livro com várias dessas coisas que nós estamos compartilhando nessa manhã. Um dos capítulos é Culpa, fonte primária de todas as doenças. Um livro que vai ser lançado no mês de agosto, no nosso Congresso de Belo Horizonte, cujo título sugestivo é Livre para Amar Saudavelmente. Aí, continua o ciclo. Mais uma tentativa frustrada e o círculo do vício nas tentativas de salvar continua indefinidamente. Ele fica desidratado com o adicto, né? O sonho, ele é o hidratante da nossa alma, ele deixa de sonhar. Muitos querem deixar o próprio trabalho e uma gama de atividades que seriam extremamente satisfatórias e que poderiam nutri-lo para se dedicar àquele que ele está cuidando, não saudavelmente, mas de uma forma desarmônica e patológica. A compulsão pelo controle, como ele não pode controlar o dependente, ele tenta manipular pessoas, situações diversas. Nós temos exemplo disso todo o tempo. Um casal de irmãos que hoje estão conosco como coterapeutas, se ela pudesse, ela teria colocado um chip para saber onde ele estava. Porque ele tem... Vocês estão rindo? Vocês estão rindo, mas eu tenho certeza que tem muita gente aqui que tem que repensar o chip que coloca para saber onde é que está o marido, onde é que está o namorado. Porque nós estamos falando de codependente, mas todos nós somos mais ou menos adictos. Eu estou falando de uma epidemia. Muito bem. Quase. Olha o jogo da acusação. Deposita no outro a responsabilidade do dependente. Ah, não é o meu filho. É o traficante. Ah, não é o meu filho, são as companhias. Olha o amigo. Também essa sociedade consumista, voltada para o status, poder, sucesso, performance, com esse modelo social que a gente tem. Então, são as questões da sociologia e da civilização. Né? É uma terceirização, entre aspas. Não é o meu filho, nem o meu familiar. Diga não à autopiedade. Isso aqui é fundamental. Ninguém é vítima em nenhum tipo de relação. E reconheça que o sistema, ele está doente. Quantas são as mães e pais que vêm, principalmente as mães, tá? Muito mais mulheres. Graças a Deus, agora também os pais têm vindo. Nós começamos no ano passado a gente tem as nossas estatísticas também. Então, nós tínhamos 20% de homens buscando o tratamento e 80% de mulheres. Quando nós chegamos ao final de 2014, havia subido 5%. Quando nós entramos agora, os primeiros 4 meses desse ano, nós observamos que a gente já está com 30% dos homens
e 70% de mulheres procurando. Por quê? O homem tem muito mais dificuldade de expor os seus sentimentos. Então, a gente percebe que isso está mudando, que ele está olhando muito mais para si mesmo e começa saudavelmente a buscar ajuda. Tem. A dependência química e a codependência são as doenças da negação. Por que isso? As drogas lícitas, principalmente, né, que são o álcool e o tabaco, as pessoas têm N desculpas, então negam de pés juntos que elas são dependentes. E a codependência é muito interessante, porque as pessoas muitas vezes vêm e negam. Não sou eu que preciso de ajuda, é o meu familiar. Mas aí elas descobrem que vieram por si mesmas. E permanecem no trabalho, e se cuidam e se tratam. E, finalmente, o codependente pode usar álcool, psicoativos e outras drogas para aliviar a intensa dor emocional que ele experimenta. Só tem um caminho, é do enfrentamento. Não existe uma outra alternativa. Nós não vamos entrar nos depoimentos, tá, gente? Nós pressupomos que não daria tempo. Para muitos familiares, o confronto com as dependências é um ponto de mutação. O emergir como fênix das cinzas da dor. O enfrentamento da crise pode revelar um caminho de crescimento psicológico e espiritual. A crise, que vem de crises, oportunidade, os conduz a um limite e convida-os ao reconhecimento de sua codependência, ao aprendizado e à utilização do amor exigente e ao uso consciente da vontade, a grande gerente esclarecida e vigilante da vida mental. Isso é fundamental. Se você for lá para o AA, por exemplo, você vai lidar com a espiritualidade como a base do tratamento, dentro dos 12 passos. O primeiro é o reconhecimento da impotência, e você precisa se reconectar com Deus, com o Criador. Eu insisto em um Deus que se ergue em tronco e esparrama os braços para acolher os seus. Eu acho... Oi? Tá, agora no finalzinho eu fico. Tá bom? Eu me mexo muito, eu não dou muito conta de ficar. E eu vou completar esse momento nosso com uma pequena reflexão, que na verdade é uma intervenção. Nós trabalhamos com hipnoterapia ericksoniana dentro do grupo e as constelações familiares também. E na terça-feira nós estávamos trabalhando, inclusive, com o material desse livro ao qual nós referimos, e nos veio intuitivamente o que nós vamos compartilhar com vocês nesse momento. Veio com o título Pertencendo ao Universo. Vivemos um momento caótico na história da humanidade. Voltamos à Terra, no estágio hominal, para desenvolver o pensar e o sentir. Contudo, há uma hipertrofia do intelecto e uma anemia do sentir e da percepção. Somos pássaros com uma asa atrofiada. A tecnologia não nos redimiu, nem mesmo a busca desenfreada de status, poder, sucesso, performance, do melhor ter das coisas do lado de fora. E o melhor ser? E as coisas essenciais? Há uma profunda crise de valores essenciais, uma desconexão com a verdade e com a força misteriosa que nos guia e nos atrai para a frente e para o alto. O homem perdeu o seu endereço, que é a casa do Pai na sua intimidade, e pergunta-se atônito: para onde eu vou? Como responder a essa pergunta se ele vive uma crise existencial? Desconectado de sua natureza essencial, que é divina, pergunta-se inquieto sobre o seu existir. E com ilusória sensação de orfandade,
arrisca-se indagar ainda: quem eu sou? O homem faz uma grande viagem, mas falta-lhe a fé no seu destino maior e na sua rota infinita. Para onde eu vou? Mas há uma força misteriosa que nos guia e nos atrai para a frente e para o alto. A jornada é longa e ele sente fome e sede, não na superfície do ego, mas no âmago do eu. Sente sede de luz e fome do amor de Deus. E essa é a sua ferida básica, a dor maior da sua desconexão. Finalmente, percebe que a sua natureza é divina. Substitui a velha máxima, penso, logo existo, e exclama, existo, sinto, e logo penso. Então, eclode do seu âmago uma profunda certeza de pertencimento à força divina que o criou, à alma familiar que o gerou na terra, à comunidade terrestre e à família universal. Agora intui, e mais que isso, sabe que pertence ao universo. É irmão das estrelas no infinito, do sol no firmamento, das pedrinhas no chão, do rio que serpenteia, do vento que sopra e também dos animais. Sabe que na longa fieira evolutiva também percorreu esse caminho. E que agora a angelitude o espera nas linhas do tempo infinito. Quanta paz! Agora está no seu lugar, no seu centro, para elaborar, aprender, crescer e frutificar. E assim, evolvido, voltar para casa, curando-se pelo amor, a quintessência dos sentimentos, para qualificar seus pensamentos, sublimando-os, até que vibrem em sintonia com a ideia divina. Concluímos com Emmanuel. No instante divino dessa glorificação, deslumbra-se a alma ante as perspectivas do infinito. É que algo estranho aconteceu aí dentro, na cripta misteriosa do coração. O filho achou seu pai em plena eternidade.